Olha, semana passada a gente ficou discutindo bastante, há vários dias aqui, sobre Vasco e Flamengo em São Januário, que era o Pedrinho falou, não, vai ter que ser lá, nem que seja torcida única e tal. Não, não vai ser lá. O CEO do Vasco anunciou que o jogo contra o Flamengo vai ser no Maracanã. Sim, isso mesmo. O clássico que vai ser no dia 19 de abril será jogado no Maracanã e não em São Januário. Foi o anúncio do Carlos Amodeu. O acordo entre Vasco e Flamengo prevê que o Cruz Maltino pode atuar no Maracanã em mais 8 jogos, entre 25 e 26. E as partidas do Vasco com o Flamengo e com o Fluminense vão ter público dividido com 50%. Foi só, Renato, meio que uma espuma ali, mas agora vai jogar no Maracanã mesmo. Porque o Pedrinho acabou conseguindo, o Vasco, né? Muitas das coisas que ele queria em relação ao Maracanã. Uma delas é essa que você citou. Ele tem direito a jogar esse ano, no ano que vem, é o total 8 partidas. Porque tem jogos que o Vasco, quando está bem, ele tem capacidade de encher o Maracanã. A torcida do Vasco é a segunda do Rio de Janeiro, é uma torcida bastante numerosa. Então, neste acordo, o Vasco conseguiu algumas vantagens. Por exemplo, 50% também na partida de volta, quando o Flamengo é o mandante da torcida. Eu acho que no Rio de Janeiro, clássico tinha que ser assim. 50% para cada um, sempre assim. Não faz sentido no seu próprio estado você fazer uma divisão 90-10%. Isso aí eu acho que sido bem, serve para o clube visitante, mas para os clubes locais eu acho que deve ser sempre 50%, inclusive no Engenhão, para que o Botafogo tenha na volta, quando jogar contra os outros, 50% também de sua torcida. São Januário seria um risco gigantesco, o Tirone. O último jogo, Flamengo e Vasco São Januário, deu uma confusão generalizada. O Flamengo ganhou, a torcida do Vasco invadiu o gramado. Foi um caos completo. Daí a proibição que a Federação do Rio e a própria CBF bancou, que não poderiam jogar mais clássicos, a não ser Botafogo e Vasco, que é considerado meio que um clássico de torcidas irmãs. Fora isso, nem o Fluminense pode ir a São Januário. Então o Pedrinho estava querendo fazer um bonito com a torcida, né? Não, vamos jogar na nossa casa e tudo. Mas o Flamengo acho que teve bom senso e abriu mão de algumas coisas para que o jogo seja no Maracanã, onde o Vasco vai ganhar mais dinheiro. 50% da torcida do Vasco, 50% da do Flamengo, vai lotar o Maracanã. E aí o Vasco vai ganhar muito mais dinheiro que ganharia em São Januário, com 18 mil pagantes, se tanto é o máximo, né? E o engraçado é que São Januário, né? As coisas como mudam, né? Na minha época de repórter que cobriu o Vasco, sabe qual era considerada a capacidade de São Januário? 50 mil. E eu vi um Vasco e Londrina, que saía gente pelo ladrão, como se dizia antigamente. Não me lembro exatamente qual foi o público anunciado daquela partida, mas deve ter sido perto disso. Então, aí, claro, mudaram até os conceitos de segurança, de tudo, de capacidade, mas hoje em dia o São Januário só cabe 18 mil. Na minha época cabiam 50. Olha só como é que. O caso do estádio que encolheu. Aliás, o Maracanã também encolheu, né? O Maracanã também era supostamente 200 mil pessoas. Tivemos público, eu estive em pelo menos 3 jogos que foram público com 200 mil pessoas, né? Embora oficialmente tenha sido 188, 198, foi o Fla-Flu de 63, o Brasil e Paraguai, 1-0, gol do Pelé na eliminatória da Copa de 70, e o terceiro, qual foi, Renato? Enfim, eu por acaso estive em todos eles lá, mas era realmente uma fantasia o negócio dos 200 mil, porque para você botar aquele tanto de gente, a arquibancada, teve um jogo do Flamengo que eu não conseguia entrar na arquibancada. Eu entrei no anel, mas eu não consegui lugar para botar o pé ali para entrar na arquibancada. Eu, garoto, tive que, dentro do Maracanã, ouvir o jogo, era o Fla-Flu de 69, pelo radinho. Imagina, eu fiquei dentro do estádio do Complexo Maracanã, lá no anel superior, ouvindo o som da torcida e ouvindo o radinho para saber como é que estava o jogo. Então, readequaram, mas eu acho que readequaram também demais, né? Você vê que o Maracanã, hoje em dia, qual é a capacidade dele? 70 mil? É muito pouco, né, para um estádio que já foi considerado de 200 mil. E São Januário caiu de 50 para 18. Mas eu acho que no final de tudo, voltando ao Vasco e Flamengo, Tirone, eu acho que o imbróglio teve um final feliz. O Vasco conseguiu algumas coisas que queria, inclusive fazer jogos grandes no Maracanã, e o Flamengo também não vai ter que ir jogar em São Januário, levando, sei lá, contra torcida, ou torcida única, como o Pedrinho chegou
a sugerir, né, o que eu acho que é um absurdo total. Isso é uma coisa que o futebol do Rio de Janeiro não pode se deixar levar por esse papo de torcida única. Na hora que começar isso, eu acho um desastre completo, como é em São Paulo. Eu acho lamentável, né? Nós tivemos uma final de Campeonato Paulista, que, na verdade, o jogo decisivo, o jogo que valeu mesmo, tinha só a torcida do Corinthians. O primeiro tinha tido só a torcida do Palmeiras. Acho que isso é a derrota da segurança pública. Indo completamente embaixo sobre essa questão da torcida única,